De volta com Falando de Saúde. Hoje estamos falando da saúde ocular com o Dr. Cláudio Picossi. Dr. Cláudio, agora explica um pouquinho para a gente o que vem a ser a catarata. O que causa a catarata, quais são os sintomas? Catarata, ela é uma opacificação do nosso cristalino. Então, o cristalino é a lente natural que a gente tem dentro do nosso olho. Essa lente ela fica atrás da nossa íris, que é a parte colorida do olho. Então, a principal forma de catarata é a catarata senil. Então, com o envelhecimento do corpo e, consequentemente, do olho também, essa estrutura que é transparente, ela começa a ficar opaca, amarelada. Então, a luz que entra dentro do olho para formar a imagem lá no cérebro, ela começa a sofrer desvio. Então, o paciente começa a ter distúrbio visual, embaçamento, e não adianta o uso de óculos ou de qualquer outro dispositivo, porque o problema é intraocular. Essa é a forma mais comum do surgimento da catarata, principalmente em pacientes idosos depois dos 60 anos. Mas existem outras formas também de desenvolvimento de catarata, por exemplo, a catarata congênita, para a criança, por alguma infecção que a mãe teve durante a gestação, pode transmitir para o feto e a criança já nascer com uma catarata. A catarata congênita, a catarata medicamentosa, então o uso de algum tipo de colírio, até medicação inalatória, como corticoide oral, pode favorecer o desenvolvimento precoce dessa catarata. Então, por isso que a gente orienta sempre o paciente a não usar medicação sem a orientação do oftalmologista, porque certos colírios podem desenvolver, então, a catarata precocemente. E, por último, também, o trauma, né? Então, a pessoa sofre um trauma, alguma batida no olho, rompe as estruturas do cristalino e ele se opacifica. E qualquer forma que seja a catarata, o tratamento é um só, que é o cirúrgico. Então, a gente retira essa estrutura, retira o cristalino e coloca no lugar uma lente intraocular artificial, uma lente, então, que pode ser um material de acrílico ou silicone. Então a gente coloca aonde desenvolveu a catarata, tira a catarata opacificada e coloca uma lente, e aí aquele meio volta a se tornar transparente, deixando passar novamente a luz sem nenhum tipo de desvio. Aí o paciente volta a enxergar. E a cirurgia de catarata é uma intervenção simples? Sim, hoje também com o avanço aí das tecnologias, né, na oftalmologia, ela se tornou simples. Então é um procedimento que a gente faz uma incisão bem pequena, em torno de 2,5 milímetros. No olho a gente entra com o aparelho, aspira aquela catarata e nessa mesma incisão a gente consegue entrar com um injetor para colocar a lente. Então é uma cirurgia que dura em torno de 15 a 20 minutos, a gente não precisa dar nenhum tipo de ponto. Então, o paciente, hoje a gente consegue fazer com anestesia tópica, apenas com uso de colírio. Então, o paciente chega, deita na mesa cirúrgica, em 15 minutos já foi feita a cirurgia, já foi colocado a lente e ele vai embora no mesmo dia. Isso a gente fazendo uma cirurgia de uma catarata simples. É lógico que dependendo do tipo de catarata, uma catarata traumática ou uma catarata numa criança, é uma cirurgia mais complexa. Então aí o procedimento é mais longo, pode ser que precise de dar ponto, mas a comum mesmo a catarata senil do paciente idoso, ela é bastante simples hoje. E é mais comum nos idosos, mas também, o senhor falou que pode acontecer em outras faixas de idade. Pode acontecer em qualquer faixa. Na gestação, por exemplo, tem como a gestante evitar esse tipo de coisa? Fazendo ou é pré-natal. Então, já detecta? Isso, assim, aí na verdade a gente orienta a gestante a fazer o pré-natal para evitar que aconteça algum tipo de infecção que possa passar para o feto. A partir do momento que ela adquiriu um tipo de infecção ou teve algum problema gestacional, a gente só vai saber depois que nascer. Então não existe nenhum exame que a gente faça intrauterino que a gente consiga detectar. Então realmente é prevenção. Então é a gestante evitar o uso de medicamento naquela primeira fase da gestação, acompanhar o pré-natal certinho. Qualquer tipo de infecção, o pediatra, o ginecologista, o obstetra deve tratar para evitar que essa infecção se espalhe e chegue no feto. Então, na verdade, alguns tipos de catarata congênita relacionada à infecção, a gente consegue fazer a prevenção com o pré-natal bem feito. E tem também a catarata por algum distúrbio do próprio feto, assim, que a gente ainda não consegue ter esse tipo de controle. Doutor, qual que é a faixa de idade
para a pessoa começar a visitar o oftalmologista? Às vezes os pais estão assistindo, ficam preocupados, né? O ceratocone acomete pessoas mais jovens. Qual que é a idade certa para começar a levar o filho no oftalmologista? Hoje a gente tem o teste do olhinho, né? Então seria assim, normalmente quem faz é o pediatra, ele já vê ali se faz o reflexo vermelho, se tem alguma alteração ou não na mesa cirúrgica ali, né? No nascimento. Então, na verdade, não existe uma idade. Então, a gente sempre orienta a qualquer mudança no aspecto ou qualquer característica diferente que os pais observaram, levar a criança no oftalmologista. Então, às vezes o paciente não passou por um teste do olhinho. Então, olhou, viu que o olho está meio desviado, ou a criança não acompanha os brinquedinhos, ela fica mais aérea, ou tem um reflexo que não é o vermelho, igual aquele quando a gente tira a foto, um olho está vermelhinho, o outro não está tão vermelho. Então, nessa faixa etária, é o pai que vai observar. Aí ele leva a criança, a gente consegue talvez detectar alguma coisa. Caso contrário, fez o teste do olhinho, tudo bem, a criança sempre acompanhou, nunca teve nenhum tipo de problema. Aí, a partir do momento que ela já começa a entrar na escolinha, a gente já consegue fazer o teste para ver se ela tem algum tipo de grau. Então, o grau, a gente, dependendo da criança, a gente tem que corrigir até os 7 anos. Se ela tiver um grau muito diferente de um olho para o outro, e a gente não fizer essa correção, ela pode ter um distúrbio visual aí permanente depois, porque até os 7 anos é o período que ela ainda a gente consegue corrigir. Depois disso, ela pode ter uma perda visual definitiva. Então, é importante, depois que entrar na escolinha, já estiver informando, levar no oftalmologista para ver se está tendo algum distúrbio visual, algum erro refracional. Ficar atento aos sintomas, então. Isso, também aos sintomas. Qualquer queixa de criança é importante. Doutor, como é que é feito esse teste do olhinho? Às vezes muitas pessoas ficam pensando, fica meio receoso com o teste, igual do pezinho, né? Como é que o teste do olhinho a gente faz, o pediatra, ele pega a criança, né, logo ali que nasceu. Então a gente tem um aparelho que a gente chama de oftalmoscópio. Então ela coloca na frente do olho e vê o reflexo. Ela passa uma luz na frente do olho da criança, a gente consegue ver aquele reflexo vermelho que a gente vê nas fotos. Aquele reflexo vermelho é o quê? É a nossa retina, que fica lá no fundo do olho. Então, se a gente está vendo a retina, quer dizer que toda a estrutura do olho está transparente, a córnea está transparente, o cristalino está transparente, então a luz está conseguindo atravessar o olho e chegar na retina. Então, aquele reflexo é a retina. Então, o teste do olhinho nada mais é do que isso, a gente passar um feixe de luz na frente do olho da criança e ver esse reflexo. No consultório oftalmológico, a gente consegue fazer o exame mais acurado, a gente dilata a vista, a gente faz um mapeamento da retina, porque às vezes, por exemplo, uma retinopatia da prematuridade, hoje tem muito neném nascendo prematuro, então às vezes o problema está na periferia, então às vezes só o reflexo ali pode ser que não identifique. Então a gente faz o mapeamento da retina, ver se a retina está tudo bem, ver se tem algum tipo de lesão, dependendo de como foi a gestação da mãe, se teve algum tipo de infecção. Então o teste do olhinho é simples, não dói, não é desconfortável para a criança, é apenas um feixe de luz ali para a gente ver o reflexo. Mais uma ferramenta, né, para auxiliar. Mais uma ferramenta, com certeza. Doutor, para a gente encerrar, qual que é aquela dica de ouro mesmo para ter os olhos saudáveis? Deixa uma diquinha para o pessoal. A dica que a gente sempre dá para os pacientes é fazer acompanhamento periódico,